Paz do Senhor, irmãos e irmãs, amém? Então, mais um momento especial quando nós vamos trazer a palavra do Senhor nesta noite. E eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Fique com os olhos fechados. E eu gosto muito assim da introspecção também. Nós vamos cantar bem baixinho, mas sabe o que é baixinho? Como que estivéssemos sussurrando nesta noite um canto da alma. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Neste encontro de amor pedirei ao Senhor uma paz para o meu coração. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que sorria, Senhor. Basta que sorrias, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua presença me guiará. Basta que me fale. Basta que me fale, Senhor. Nesta noite, Jesus, nós estamos aqui porque decidimos aceitar o convite do Teu Espírito, quando Ele nos convidou para estar aqui nesta noite, quando Ele nos chamou para a adoração, para o serviço do culto. Este é um serviço que nós te prestamos, reconhecendo a Tua soberania, a Tua santidade, a Tua misericórdia, a Tua bondade, reconhecendo, Deus, que Tu és maravilhoso. E quando nós vemos te louvar, nós trazemos as nossas gratidões por todas as bênçãos recebidas. E nesta noite, Deus, fala conosco da maneira que Teu Espírito planejou, da maneira que Teu Espírito tem para nós a mensagem nesta noite, em nome de Jesus, amém. Eu queria dizer para o pastor e para a igreja que o tema do capítulo de Isaías, ele foi muito desafiador para mim. A irmã Graça está ali, né? Então, quando eu li esse texto e a mensagem, eu fiquei muito assim, mexido, porque eu pensei, que perspectiva interessante que a igreja está trabalhando,
Mas ao mesmo tempo, esse texto bíblico, infelizmente, ele está sendo usado lá na guerra no Oriente Médio. Muitos sionistas do Estado de Israel acreditam que aquela guerra é para cumprir essa profecia aqui, aquela mortandade de palestino, aquela tomada de terra. Eu fiquei pensando nesse desafio. Porém, a gente também já teve uma experiência religiosa que, quando ela chegou aqui, ela chegou também destruindo. E eu gosto de falar da história, porque nós não podemos ser uma igreja sem o conhecimento da história. Nós não podemos perder a história de vista. E é interessante que nós temos no Brasil duas tentativas de colonização. Nós temos no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eram os protestantes que fugiam da França, que é a primeira tentativa, para estabelecer uma colônia que fugia das guerras religiosas na Europa. Só que quando eles chegaram no Rio de Janeiro, eles também foram mortos, né? Portugueses e indígenas se juntaram e destrói aquela comunidade de protestantes. No Maranhão também tem uma tentativa de colonização, mas essa colonização francesa também não vingou no Maranhão. Aí veio para Pernambuco. Os holandeses, eles chegam através de Maurício de Nassau e eles estabelecem uma comunidade protestante ali, e também foram expulsos, todos foram expulsos do Brasil. E eu sempre gosto de lembrar isso, não como um revanchismo, mas o mundo evangélico, ele tem que entender que no Brasil nós somos tolerados. Nós somos tolerados. Nós não somos aceitos na totalidade das coisas, não. Nós somos tolerados. Exatamente porque o nosso Brasil, quando ele foi colonizado, ele tinha a religião que era oficial do império. E quando os protestantes vieram chegando e foram se instalando lá pelo sul, através dos luteranos, eles conseguiram ficar ali muito tempo e estabelecer as colônias, e os luteranos entraram, tiveram permissão do império para entrar, mas eles não celebravam o culto na língua portuguesa, era tudo em alemão. Aqui tem uma comunidade muito forte de luteranos, e eles falam pomerano, né? Eu quero contar isso porque eu quero linkar a mensagem desta noite com a história, com a nossa história. O meu nome, por exemplo, foi um grande desafio na infância. Meu nome era Jeremias. E lá na minha cidade, no Maranhão, nós tínhamos duas pequenas igrejas protestantes. E quando eu falava o meu nome, todo mundo falava: "Tu é filho de crente, não é pequeno?" Já falava assim direto para mim: "Tu é filho de crente?" E se criou uma mentalidade que nós crentes tínhamos pacto com o diabo. Olha que loucura, né? Se criou uma mentalidade que quando a gente entrava nas nossas igrejas para orarem, tinha galinha no meio da igreja. E eu conheci uma pessoa que ela custou ir para a igreja, porque ela tinha essa mentalidade, que crente tinha pacto com o diabo, que quando a gente orava tinha galinha no meio da igreja. Isso cirandava no meio do povo, porque era uma forma de, digamos, barrar a entrada de alguém numa igreja evangélica. Eu sei dizer que esse irmão, a gente conversando um dia, eu já estava em São Luís, ele também morava em São Luís, e ele me contou uma história assim: "Rapaz, mas essa história de que na igreja de crente tinha galinha, que não me perseguia de tal forma, que toda vez que eu pensava, eu lembrava da galinha. Mas o pessoal vai orar lá, vai ter galinha passando no meio da igreja." E no dia que ele foi, tinha uma irmã que morava atrás da igreja e criava galinha. E quando ele está no culto, ele está adorando, que ele entrou, não era evangélico, lá vinha a galinha entrando dentro da igreja. Ele falou: "Olha, é mesmo, é mesmo."
Entenderam? Então, nós precisamos da história para nos ajudar a viver, para nos compreender. Sem isso, a gente vai boiar, a gente não vai entender o que a gente está fazendo. Outra coisa, o mundo evangélico hoje, ele é um mundo muito buscado. Muito buscado. Por quê? Porque se descobriu que nós somos muito mais do que evangélicos. Nós fazemos parte agora de uma gama muito grande da sociedade, fala-se talvez em 30% da população. E obviamente que quando a gente se torna um grupo grande, nós devemos ter cuidado com algumas coisas. Quando o grupo cresce, se expande, ele relaxa os seus valores. Ele relaxa os seus valores. E talvez foi isso que aconteceu com a gente no Brasil. Enquanto nós éramos uma comunidade, éramos comunidades pequenas, muito olhadas, muito perseguidas, a gente tinha que zelar pelo nosso nome. Quando a gente foi se soltando, e você vai fazendo parte de uma massa, já não estão olhando tanto para a gente pode, cometer os nossos equívocos. E com isso as pessoas começaram a nos estudar. Quais são os hábitos dos evangélicos? O que eles gostam? Aí de repente a gente vê uma novela para o evangélico. Passou recentemente uma novela toda voltada para o público evangélico. Aí alguns evangélicos começaram a pensar assim: não, está vendo, a Globo se converteu ao evangelho. Jamais. Só que eles perceberam que evangélico também assiste novela. Como as emissoras abertas, elas vão perdendo audiência, elas precisam pesquisar, elas precisam ver o que está acontecendo no Brasil, para que elas tragam novamente um público para ela. Daí aquela novela que passou, toda voltada para o mundo evangélico, e falando uma opção de coisas, mas você via que os valores não batiam, a conduta não batia. E por que eu estou falando isso nessa noite? Porque esse texto de Isaías, ele fala de estaca. E o que é estaca? O que é uma estaca? Se você morou na roça, tem um pé lá, você vai saber o que é uma estaca. Tá certo? A estaca pode ser para firmar alguma coisa. Você coloca a estaca para fazer um giral, 4 estacas, faz aquele giral, seja o tamanho que você quiser, coloca a cebolinha lá em cima, o coentro, tudo que você quer, porque a galinha não vai subir lá para comer tudo, faz o giral com as estacas. A estaca também, ela pode ser um arco, ela define até onde vai a sua propriedade através da estaca, e você cerca tudo aquilo ali, faz uma proteção, é estaca. Então eu queria refletir nesta noite sobre um conflito que nós temos hoje, e falamos um pouco aqui na igreja, que é o conflito transgeracional ou intergeracional, aquele conflito que se dá entre gerações, e que a igreja não foge a esse conflito. E a minha pergunta que nós queremos falar nesta noite, ou o que eu quero falar nesta noite, é como nós crescermos como igreja, com as muitas gerações aqui entre nós. Como que nós crescemos? Como é que nós fazemos para crescer de uma forma equilibrada, Quando nós temos jovens, nós temos adolescentes, nós temos crianças, nós temos anciões. A igreja, ela tem as diversas faces dentro dela. E eu vou dizer uma coisa, que bom é que esta igreja aqui, ela tem todos esses grupos representados aqui dentro. Então isso significa dizer que ela tem um grande desafio, porque se no passado a igreja não tinha jovem, ela tem hoje. Se no passado ela não tem adolescente, ela tem hoje.
Se no passado ela não tem pessoas jovens, casados, numa idade mais equilibrada, ela tem hoje, e ela tem os anciões. Então eu quero falar hoje de uma igreja construída a 4 mãos. 60 anos é um tempo de jubileu, é uma idade interessante para a gente pensar como crescer de forma ajustada. Esse é o grande desafio da igreja hoje, é o grande desafio da sociedade hoje, porque a gente acredita nessa guerra que se instalou entre o novo e o velho, e a gente não precisa disso, a gente só precisa saber que todos que estão aqui podem trazer a sua face para o culto, para o serviço a Deus. Amém, igreja? Vamos abrir lá no livro de Esdras, capítulo de número 3. Esse texto eu acho que ele é fantástico para a gente falar disso. E olha que coisa bonita, né? A igreja de Teoflotona, ela conseguiu vencer os seus obstáculos. Ela conseguiu. Vamos colocar isso como a coisa mais importante. A igreja conseguiu vencer aquele momento mais difícil, mais delicado. Ela venceu. Ela agora está num outro momento, ela está num outro patamar. E como é que nós fazemos agora? Essa pregação que eu estou fazendo aqui, eu faço lá na minha igreja, tá, irmãos? Eu faço lá. Porque eu também fui jovem. Aí eu quero contar a história, né? Na minha juventude, a gente tinha um problema na igreja. Como toda igreja vai ter essa dificuldade, porque, como eu falei, a gente às vezes não sabe lidar com essas coisas. A gente fazia as nossas peças, fazia o nosso trabalho, mas só que de repente o pastor chegava para a gente assim, sem graça, né? Ô irmãos, os jovens, eu sei que vocês estão querendo fazer, mas os irmãos, né? Os mais idosos, né? Não estão concordando com isso que vocês estão querendo fazer. Aí a gente tinha que ceder. Aí eu fui vendo também que às vezes os mais idosos, eu quero falar com todo mundo aqui, não vou me levar a mal, mas os mais idosos, eles também se sentem como que dono do pedaço. Entendeu? Eu cheguei primeiro. Ótimo, você chegou primeiro. Eu também cheguei primeiro. Eu cheguei já dentro da igreja, né? Não saí para lugar nenhum. Mas como é que nós vamos trabalhar esse conflito? Gente, isso não está acontecendo só na igreja, não. Quantos jovens estão aqui, estão nas empresas, estão vendo esse conflito geracional, não é? Não está o conflito geracional? Está. O conflito geracional, ele está presente. Olha só esse texto. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro, eu falei o texto? Esdras capítulo 13, estou ficando velho, Esdras capítulo 3, versículo 12 em diante, está vendo? Está vendo? Entenderam? Vamos trabalhar juntos nesta noite, amém, igreja? Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz. Diante de seus olhos foram lançados alicerces daquele templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Olha que texto que a gente pode aprender com essa história do povo de Deus. Aqui está falando do momento que Esdras e Neemias, depois do grande cativeiro que Neemias chega,
e começa a reconstruir a cidade de Jerusalém. Esdras é o seu copista que está ali, escudeiro fiel. Agora eles começam a trabalhar no templo. E o que acontece aqui nessa história? Nós temos 4 coisas interessantes aqui. A primeira, havia uma geração idosa que foi para o exílio, que talvez saíram pequenos, ou na juventude, de certo que eles viram o templo de pé, eles viram primeiro o templo. No exílio, nasceu uma geração que não viu aquele templo, não tinha nem a menor ideia do que era aquilo. E quando eles volta quem viu e quem não viu. Essa é a história aqui. Os antigos, eles viram a primeira casa, os jovens não viram. Mas o que eles resolveram fazer? E aqui está a grande experiência para a gente, não somente a nível da nossa comunidade de fé, mas a nível da nossa família, a nível do nosso emprego. Nós temos uma geração hoje que ela não dá conta do tecnológico, ela não dá conta. Tem até medo de pegar um celular, ela não sabe. Temos uma geração que nasceu dentro da tecnologia, e você, pai que está aqui, mãe que está aqui, se você pedir para seu filho tecnológico lhe ensinar alguma coisa no seu celular, ele não vai ter paciência, porque está tão claro, não é? Está tão claro. Como é que meu pai não sabe disso? Como é que minha mãe não dá conta? Mãe, pelo amor de Deus, está tão claro aí. Não está não está claro, não está claro. Agora imagina se eles chegassem naquele momento e começassem a discutir o que estava claro, o que não estava claro, o que era, o que não era. Então eles começam o movimento do trabalho. Ora, uma geração viu, outra geração não viu. Muitos de vocês que estão aqui, talvez, nunca sofreram uma discriminação na escola por serem evangélicos. Já sofreram? A minha geração sofreu. Na minha geração, o controle da educação religiosa estava com nossos irmãos católicos. Quando se entrava para dar o catecismo, os filhos dos crentes, e nós nos encontrávamos na escada da nossa escola, e eu lembro, a gente chorava, a gente se sentia literalmente discriminado, a gente chorava. Eu chorava, meus colegas choravam, os filhos crentes. Quando a gente entrava na sala, já estava tudo formado contra a gente. Você não viu isso? Eu vi. Mas eu posso lhe contar essa história. Eu posso lhe dizer como que foi o princípio da nossa fé aqui, porque eu estava naquele começo, eu vivenciei aquilo tudo. Você não vivenciou. Você está em outra fase, em outro momento, em outra dinâmica. O certo é que a Bíblia nos diz aqui, que quando eles chegaram ali, aqueles que viram o templo, eles tinham um memorial aqui, ó. Eles tinham as estacas, eles tinham os limites da coisa, conheciam, andaram naquele lugar. Mas aqueles que não viram eram alimentados pela história que os seus pais contavam.
E é isso que nós temos que aprender na nossa caminhada como igreja, como família, como sociedade, é que novo e velho não se excluem, se unem. Não se excluem, se unem. Quando a gente tem um pé na roça, a gente tem muito exemplo, né? Na minha cidade tinha carro de boi. Carro de boi, como era bom. Quando a gente ouvia o carro de boi cantando, né? É porque ele estava cheio. O irmão Léo do Pernambuco devia ter visto carro de boi. Diz que carro de boi cheio é que canta, né? E a gente saía correndo para ver carro de boi. Aquelas rodas. Aí o berrante. Lá no carro de boi tem ciência para a gente. Você nunca coloca um boi novo na frente do carro. Não põe. Boi novo, se você colocar ele na frente do carro, ele arrebenta com tudo. Ele anda depressa. E quando você vai treinar um outro boi para colocar como boi guia que se fala, você tem que colocar ele junto ali, treinando todo tempo com o mais velho. Os bois mais novos, eles vêm no meio, com a canga puxando, porque quando ele quer correr, o outro vai cadenciando, de sorte que vão se treinando. E é interessante esse texto, mais uma vez eu digo isso, porque ali eles unem as mãos, e quando eles unem as mãos, aquele que viu, aquele que era idoso, ele tem tudo na memória. O jovem tinha força. Ele tinha a força. Ele não tinha a história daquele lugar, ele não tinha os marcos, mas alguém tinha para ele. E de fato a questão é que quando eles começam o trabalho, eles se unem num movimento em que um direcionava a mão do outro. Você imagina, o idoso, ele fala assim para o jovem: ó, essa pedra que já foi cortada aqui, ela fica ali. Mas ele tem força de colocar essa pedra lá? Ele sabia. Ele tinha força. Quem tem a força? Quem tem a força? É aqui que é o movimento. É aqui que está o movimento. É uma dança. É uma dança. Quando a gente balança aqui, a gente diz assim, ó, o idoso vai para a história, o jovem vai para o futuro. O idoso vai para a história, o jovem vai para o futuro. São movimentos que a gente ganha na igreja, a gente ganha na família, a gente ganha na empresa, a gente ganha no nosso ambiente de trabalho. Porque eu já estou naquela fase que o idoso, ele chega um momento que ele tem medo da força do jovem. Ele tem medo, não sabe para onde vai. Onde você vai? Você está me levando para onde? Não é? Para onde você está me levando? De sorte irmãos, os antigos conheciam marcos que foram edificados por seus antepassados. Os jovens aprendiam ali, eles estavam fazendo história. A história se dava ali, uma nova história, um novo momento, que lá no livro de Ageu ele diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Irmãos, a glória da igreja Teoflotano está aqui, ó. Eu estava falando para o apóstolo Jorge,
O grande desafio hoje que nós temos nas igrejas de Belo Horizonte é a juventude. É juventude. Então olha que coisa maravilhosa está acontecendo aqui em Teoflotone. Quando eu era jovem, faz muito tempo não, uns 4 anos atrás, né? Tinha uma senhora na nossa igreja, baixinha. Ela era muito sábia. E às vezes ela pegava a gente assim, revoltados. Não, mas a gente não vai fazer mais, pastor. Ela falava assim, ó. A maior alegria da igreja é ver os jovens à sua frente, meu filho. Não deixa não. Quando a igreja olha para cá, a gente tem esse belíssimo conjunto de música. Sabe que Deus está falando para a gente? Vocês têm futuro. Quando a gente olha as crianças aqui, vocês têm futuro. Quando nós olhamos adolescentes aqui, vocês têm futuro. E diz a Bíblia aqui, que quando eles começaram a fazer aquele movimento, eles foram construindo, de tal sorte que quando eles colocaram o alicerce daquele templo, olha que eu acho esse texto emocionante, porque o idoso chorava, ele dava, não era um choro comum não, gente, era aquele choro de alma, que você joga tudo para fora, que você começa a dar aquela catarse assim, de jogar aquela dor, aqueles anos todos no exílio, começavam a ser ali, porque aquela obra estava começando, o alicerce estava pondo, e aquele gemido de que grandes coisas fez o Senhor por nós, e agora nós estamos alegres. E os jovens, por que choravam? Talvez de ver os velhos chorando. Poxa vida, a gente está fazendo uma coisa aqui, e eles estão emocionados, olha, vamos chorar com eles. E assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro, do lamento, de um choro de alegria. Na nossa história, como eu falei ainda agora, nós falamos assim: fulano está fazendo ouvido de mercador. Não é ouvido de mercador, é ouvido de marcador. Marcador é uma profissão cruel no nosso país. O marcador era aquela pessoa que tinha como profissão. Você já viu ferrar um animal? Que você tem que colocar aquele ferro na brasa e colocar na pele dele. Todo homem, toda mulher negra que chegava ao nosso país, vindo da África, ele era ferrado. Quem fazia aquela profissão se dizia: você tem que fazer ouvido de marcador. Por quê? Você tinha que ignorar o grito daquela pessoa. Você tinha que ignorar o grito, a dor dela, porque você estava metendo um ferro a fogo na pele dela e queimando ela, gritando. Daí a palavra ouvido de mercador, de marcador, não mercador. As gerações que se entrelaçam na igreja, a gente não pode fazer ouvido de marcador um para o outro. Lá na nossa família, nós não podemos fazer um ouvido de marcador para o nosso filho, de que, estou te ferrando, não estou nem aí para você. Nós temos que ter essa sensibilidade, de que nós desenvolvemos um trabalho para Jesus. E quando Ele nos chamou, Ele chamou a todos, homens, jovens, velhos, crianças, adolescentes,
Todos nós fazemos parte desse rebanho. Cada um de nós vai dar a sua contribuição. Cada um de nós vai auxiliar no trabalho do outro. A nossa igreja, né? Aqui não tem esse problema, com certeza, não tem. A questão do canto com os nossos inários, não tem esse problema aqui, eu tenho certeza que não tem aqui. Às vezes a gente esqueceu do inário, né? Porque a gente fala assim, mas esses hinos estão ultrapassados, né? Mas faz parte de uma geração. Faz parte de uma geração. Faz parte de uma geração. Não é? A gente faz parte. Então, olha qual é a dinâmica que a gente tem que trabalhar, né? Dentro desta comunidade de fé. O jovem, o idoso, o homem da meia-idade. Gente, cada grupo que está aqui tem podemos assim, uma perspectiva totalmente diferente da outra. E o grande desafio nosso é equilibrar isso. Fazer um equilíbrio de tudo isso. E quando a gente consegue fazer esse equilíbrio, a gente anda melhor. Lá na igreja, né, pastor Jorge? Aí o pessoal resolveu fazer um coral agora. Eu falei, vamos fazer um coral, ué. Vamos fazer um coral. Por que não? Eu vejo que esse texto aqui, ele nos ajuda nesse tempo presente. Quando a gente acredita que o novo superou o velho. Não superou. Outro dia eu conversava com um rapaz que é mecânico. Eu falei, rapaz, mas por que esses carros novos estão dando tanto problema? Esses carros sai, pega fogo pelo meio da rua, está parado, está pegando fogo. Ele falou assim, simples. As empresas, elas demitiram todos aqueles mecânicos antigos, bons, que conheciam de máquina, e contrataram muitos jovens. Só que o jovem, ele trabalha só em cima daquela planilha, ele não tem um macete do negócio. O que as empresas estão fazendo agora? Estão recontratando pessoas mais idosas para dentro dos quadros dela. Está tendo uma evolução de contratação de pessoas idosas. O nosso desafio como igreja, como povo de Deus aqui, está muito claro para a gente. A obra é construída em 4 mãos. É o desafio que a gente tem como igreja hoje. E da gente organizar isso de uma maneira maravilhosa, de tal maneira que a gente goze desse equilíbrio, de tal maneira que a gente goze dessa participação, dessa perspectiva, que todos são bem-vindos, né? Não é bacana quando o irmão chega com o cabelo branco dele e canta o hino? Não é? Traz uma mensagem para a gente, é bacana. Mas também não é bacana quando a gente vê o conjunto, o louvor da igreja? É bacana. Não é bacana quando os adolescentes vão chegar aqui, né, daqui a pouco, com uma coreografia? É bacana. Não é bacana quando o idoso chega e pode ler um texto bíblico para fazer alguma coisa? É bacana. O texto diz assim, que eles começaram a construção, e o final dessa construção, todos têm uma emoção para viver, todos vão ter a sua emoção para viver. Olha que coisa maravilhosa foi o culto, né? Bonito o culto aqui, maravilhoso, olha que coisa boa. Mas quando o irmão idoso olha aquele irmão que veio cantar, eu também me senti representado, não é?
Eu tinha uma outra pregação para a igreja, mas nessa madrugada, virei, aí o Espírito Santo, vamos lá, vamos trabalhar isso. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus nos dê a sua graça, que a gente possa, uma igreja que passou por suas grandes lutas. Olha o jardim que está hoje a igreja de Teófilo Otoni, não é? Olha esse jardim que está aqui, flores de todas as idades, gente com todo tipo de cabelo, com toda cor, né? Que bom que Deus está trabalhando aqui, que bom que Deus está fazendo coisas maravilhosas, que bom que a gente aprende uns com os outros, que bom que o Espírito Santo está trazendo novas experiências para a igreja, que bom que nós temos jovens aqui que assegurando o futuro da igreja. Que bom, irmãos. Eu vou daqui de Teófilo Otoni assim, radiante, maravilhado de saber que a igreja conseguiu guinar, está num outro platô, está num outro momento, está numa outra atmosfera. Que coisa boa, que coisa esplendorosa. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, das irmãs, dos jovens, dos adolescentes, dos idosos, das idosas. Que a gente seja uma família que quem chega tem o seu lugar, tem o seu espaço, não é? Todos têm a sua face representada, todos têm algo para colocar nessa construção, e todos nós iremos na força do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e nos dê a sua graça, em nome de Jesus.